Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala aqui, mestre Dinho Robô News. Vamos, meus amigos, hoje dia 13 de julho do ano de 2026. Eu vou trazer aqui uma matéria com a fonte da Gazeta do Povo, ok? Hoje, dia 13 de julho do ano de 2026. Olá! Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos analisar o mais recente relatório da Gazeta do Povo sobre os movimentos políticos que estão acontecendo por trás dos panos em Brasília. O cenário político mudou drasticamente nas últimas horas e existem decisões cruciais sendo tomadas longe dos holofotes da grande mídia. Fique comigo até o final, pois o que você vai ver hoje muda completamente o entendimento sobre o futuro do nosso país. Vamos direto aos fatos. Vamos direto. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta quinta-feira. Que bom te receber aqui. Chegue mais, deixa o like, participe com a gente. Tem enquete para você votar aqui. Já vai deixando sua opinião também. Temos assuntos quentíssimos aqui hoje para tratar. Temos nosso timaço de comentaristas e vou dar um spoiler também, já para te convencer a ficar aqui. Temos Paulo Bilinski, temos Gilson Marques, temos, além do nosso time de comentaristas, Adriles Jorge, Luciana Lippe, Alfredo Gaspar, Alexis Fontaine. Muitas entrevistas especiais, além das análises de excelência que você só encontra aqui na Gazeta do Povo. Boa tarde, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta, do Sem Rodeios. Uma satisfação estar aqui. Boa, e hoje é o dia de Karina Michelino, Sem Rodeios. Boa tarde, Karina. Bem-vinda ao Sem Rodeios desta quinta-feira. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde a toda a nossa audiência. É um prazer enorme estar aqui mais um dia com vocês. Vamos destrinchar todas essas notícias do dia, que já são velhas, mas a gente está sempre requentando, né? Notícias velhas, novas, enfim. Sempre tem uma novidadezinha, um tempero novo pra gente analisar aqui no Sem Rodeios, né, Karina? Já vou dar um spoiler também, que amanhã teremos Karina novamente aqui no Sem Rodeios, pra você ficar feliz e conferir hoje e voltar amanhã também, porque a Karina estará aqui conosco, né, Karina? Fiquei feliz, que bom. E olha só. Também, muito. Que ótimo. Aí eu vou pedir pro querido Vitor Cusio colocar na tela pra gente, e a Karina já vai comentar sobre esse assunto também. Não essa matéria especificamente, Vitor, mas aquelas mensagens da esposa do Alexandre de Moraes, Vivi de Moraes, ela que estava se comunicando com Daniel Vorcaro. Ali a gente sabe que não é essa mensagem, na verdade, acho que a gente não tem exatamente o print dessa conversa, mas depois a gente vai conferir aqui no Sem Rodeios esse trecho específico. Por quê? Segundo uma reportagem do Estadão, as mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, se comunicou diretamente ali com o pessoal do Daniel Vorcaro para enviar o quê? O contrato, a minuta do contrato de 129 milhões de reais. Lembrando que o escritório da Viviane chegou a receber aí 80 milhões de reais já. Então já se sabe que ela já recebeu 80 milhões de reais. O que mais chama a atenção é que houve sim esse contato direto entre Viviane e Daniel Vorcaro. Alguns até nas redes sociais talvez já calejados, talvez já acostumados, já se normalizou esse tipo de relação. Tem gente que diz, mas já se sabia que tinha um contrato, qual que é o problema dela mandar? Bom, Karina, é um problema muito grave, né? A gente vê essa relação tão próxima entre a advogada ali enviando diretamente esse contrato milionário. Esse é o elo de ligação perigoso e letal para qualquer república, porque se fosse um país, como a gente fala, sério, a gente repete essa frase porque não podemos relativizar tudo isso que a gente vem assistindo dentro do Brasil. Porque um escritório de advocacia
que é esposa de um ministro da Suprema Corte, Viviane Barsi, que envia diretamente do seu WhatsApp privado, tá, a um dono de um banco, um contrato, uma minuta de um contrato de 131 milhões de reais, porque esses valores eram divididos em parcelas de 3,6 milhões e daria aí um total de 131 milhões mais 275 mil de dinheiro, né, recebido aí de Daniel Vorcari ao escritório da Viviane Barsi. Foi questionada sobre isso. Quando foi questionada, ela envia uma nota do seu escritório de advocacia dizendo que aquilo eram honorários, que tinha feito não sei quantas reuniões que eles falavam sobre compliance, que era isso que eles estavam tentando ver, né, defender Daniel Vorcari, que é um absurdo total, um banco que já alertava já no mercado financeiro que tinha problemas seríssimos, que estava já fazendo operações muito obscuras com o BRB, que é um banco de Brasília, e entra, né, no meio de campo a esposa do Alexandre de Moraes. Esse contrato é um contrato que até agora o Alexandre de Moraes não comentou, não disse absolutamente nada. Essa minuta ali mandada, enviada diretamente ao Daniel Vorcari no dia 17 de janeiro de 2022, 23 mais ou menos, demora 3 dias, 4, 5 dias para ele responder essa minuta. Depois de 5 dias, ele assina esse contrato em dia 24 de janeiro e esse contrato começa a vigorar. Ela recebeu, através das investigações da Polícia Federal e da Receita Federal, mais de 80 milhões de reais e só parou de receber porque o Daniel Vorcari foi preso, né? Porque, caso contrário, ele estaria ainda pagando esse contrato que vigoraria até o 2027, janeiro de 2027, que é o que não aconteceu. Isso tudo é um absurdo, né? Essas investigações a coisa mais absurda dessa história toda é que a Viviane Barsi não está sendo investigada, Alexandre de Moraes muito menos, e a única pessoa investigada nessa história é o perito da Polícia Federal, que é acusado de vazar esse print para a mídia. Olha o show de horrores que nós estamos assistindo hoje no Brasil, o absurdo, a criminalidade. Aqui a gente fala mesmo de aspectos completamente mafiosos, que é isso que é o modus operandi do Daniel Vorcari, é uma máfia que opera dentro de Brasília, a gente já vem falando isso há muito tempo, porque os moldes são esses, de mafiosos, não passa nem por se a Viviane Barsi tem um escritório de advocacia com vários advogados, como que ela pessoalmente manda um contrato, uma minuta de contrato diretamente para o dono do banco? Isso é impensável, isso é um absurdo, só por aí se vê o buraco profundo que estamos metidos dentro dessa republiqueta de banana da qual nós somos administrados por grupos mafiosos. Agora, Daniel Vorcari continua preso. E o resto? Essa é a pergunta que fica. Viviane Barsi será investigada? Alexandre de Moraes será investigado? Pelo jeito, o único investigado continuará sendo essa Polícia Federal, o perito da Polícia Federal, que supostamente vazou esse print para a mídia. Esse é um completo absurdo e isso revela o tamanho da corrupção que nós estamos envolvidos no Brasil. Perfeito, Karina. Agora sim, para ilustrar, porque são muitos prints aqui, então agora sim a gente vai colocar o da conversa da Vivi Moraes ali, ó. Bom dia, segue a minuta do contrato, abraço. E aí, Daniel Vorcari, oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? O Fred, que é o nosso doutor Fred, doutor Frederico, pode explicar melhor qual que é o grande absurdo nessa mensagem, Fred. Pois é, Mari, tinha um ponto, né, importante, e que eu havia até feito essa pergunta aqui, né, por que não havia surgido até o momento nenhuma conversa entre a senhora Viviane Barsi de Moraes e o Daniel Vorcari? Pois bem, surgiu agora, né, esse diálogo, ela mandando a minuta, a versão final do contrato celebrado entre o seu escritório e o dono do Banco Master, mas a Karina tocou num ponto crucial. Primeiro, quando você fala de grandes instituições financeiras, de grandes empresas, há todo um trâmite, né, um fluxo de negociação entre a instituição e, né, os prestadores de serviços. Não é mediante o envio de uma minuta, né, por WhatsApp para o dono da instituição financeira.
Geralmente quem cuida dessas questões é o diretor jurídico, que tem expertise na área para negociar com os escritórios que prestarão serviços para a empresa e não diretamente, né, o banqueiro, dono da instituição financeira. Mas nesse caso, Maria, a resposta é óbvia. Ele próprio reconheceu, dentre as tratativas ali com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, que o objetivo dele ao celebrar esse contrato era se aproximar do ministro Alexandre de Moraes. E a pergunta que fica aqui é se essa minuta foi encaminhada na sua versão final e pelo que aparece na mensagem, no print, até queria pedir se o Vitor pode colocar de novo, Vitor, por gentileza, você vê que a princípio parece que não havia mensagens anteriores trocadas entre os dois, então já era uma versão final. A pergunta é, quem negociou esse contrato diretamente com o Vorcaro? Teria sido o ministro Alexandre de Moraes e a senhora Viviane Barsi de Moraes simplesmente envia a minuta final a partir das negociações entabuladas entre o seu marido e o banqueiro? Essa é uma pergunta que a Polícia Federal vai ter que se colocar e vai ter que responder. Ou já tem os elementos para isso e ainda não foram divulgados. Então, é um ponto importante e que, Mari, eu lembro aqui, quando a Malu Gaspar publicou pela primeira vez, no início do mês de dezembro do ano passado, a informação precisa sobre esse contrato, 129 milhões, ela já havia antecipado que havia um contrato em abril de 2025. No entanto, ela não tinha mais informações. Ela já havia antecipado isso em abril. Quando ela conseguiu confirmar, em dezembro do ano passado, ela fez essa publicação. Houve uma série de veículos que negaram e acusaram a jornalista Malu Gaspar de divulgar uma fake news, de estar, né, divulgando uma desinformação para atingir o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Não só não era mentira, como cada informação que vem a público comprova essa relação espúria entre a família Barsi de Moraes, o ministro e a sua esposa, e o banqueiro Daniel Vorcaro. E digo mais, Mari, houve uma operação da Polícia Federal agora contra o advogado Frederico Vassef naquela investigação envolvendo as joias, né, do Bolsonaro, então, que gerou um alarde completo. Agora a pergunta que eu faço, terá o ministro André Mendonça coragem, a Polícia Federal, de fazerem uma busca e apreensão na casa da senhora Viviane Barsi de Moraes? Porque os elementos que vieram a público são mais do que suficientes para que essa investigação seja aprofundada em relação à senhora Viviane Barsi de Moraes e em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E o que se espera é que se busquem elementos de prova para identificar a real natureza desse contrato, que não é usual no mercado jurídico brasileiro. O próprio Glenn Greenwald fez uma publicação no X muito boa questionando isso. Ele que é advogado de formação, atuou como advogado nos Estados Unidos, depois enveredou pelo campo do jornalismo. Ele, que conhece a realidade jurídica americana, falou e contrastou o que está acontecendo no Brasil com o que acontece em outros países do mundo. Né? É uma obscenidade que nada tenha ocorrido até agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que continua no exercício do seu cargo, e esse estado de coisas que diz muito mais sobre a podridão institucional brasileira atual, porque, de fato, com tudo o que já veio a público, já teria sido o caso de uma operação da Polícia Federal, né, para fazer busca e apreensão de documentos contra a senhora Viviane Barsi de Moraes. Porque, repito aqui, o valor desse contrato não é condizente com a realidade do mercado. E um dos critérios de investigações de crimes financeiros é justamente a operação, né, de financeiras a descoberto do real objeto da prestação. Se você tem, né, supostamente, prestação de um serviço, e vamos lembrar aqui do famoso caso do mensalão, Marcos Valério, né, por meio de agência de publicidade, eram valores muito acima daqueles que eram efetivamente prestados ali por agência de publicidade no mercado. Por quê? Porque o sobrepreço era pagamento de propina. Então, todos os elementos que já vieram a público em relação a esse contrato indicam algo de muito estranho, que precisa, né, reunir a Polícia Federal mais elementos para chegar a uma conclusão. Mas, em outros casos, um contrato desse volume diante do objeto que ela supostamente teria prestado, de feitura do manual de compliance da instituição, reuniões que fez ali com a equipe jurídica da instituição, não condizem com a prática do mercado. E aqui, então, a comprovação, né, e
fica a pergunta no ar, né? Porque nessa mensagem aqui fica muito claro, havia alguém negociando esse contrato. Ela, Viviane Barros de Moraes, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes. E essa informação, inclusive, esse diálogo veio a público em função já da apreensão de uns aparelhos telefônicos do Daniel Vorcaro, e esperamos até como mecanismo, né, de proteção do ministro André Mendonça. E ontem, Mário, o senador Sérgio Moro falou muito bem, e falou, né, da forma como ele conduziu a Operação Lava Jato, falou, olha, você tem momentos nessas operações em que é importante que se levante o sigilo. Óbvio, preservando ali a investigação para que as partes investigadas não tomem nenhuma medida para tentar adulterar provas, ocultar provas, mas chega um momento em que, diante da tentativa nos bastidores de minar uma investigação, né, de plantar nulidades numa investigação, é o papel do juiz se resguardar e conferir publicidade, que é a regra nos processos judiciais e nos processos e procedimentos investigativos. Então, é importante que, a partir desse fato que veio a público, desse diálogo, né, da primeira conversa que veio a público entre a senhora Viviane Barros de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, que todos os elementos que já foram reunidos, né, possam esclarecer para a sociedade brasileira qual a real relação entre a senhora Viviane Barros de Moraes, entre o seu marido. Até porque, lembrando agora das conversas que vieram a público do Vorcaro com a sua ex-noiva Marta Graef, em nenhum momento ele se refere a Viviane Barros de Moraes. Encontrei com Alexandre Moraes no apartamento em Campos do Jordão. Falei com o ministro em tal evento. Estive lá palestrando para ministros do STJ e do STF. Em nenhum momento. E alguém vai imaginar que ao celebrar um contrato desse valor, ele não iria mencionar, dada a magnitude dos valores negociados, a sua relação com a sua advogada? Não, em nenhum momento ele menciona o nome dela, menciona todas as vezes o nome do Alexandre de Moraes. Então, Mari, para mim essa mensagem é desmoralização completa do Alexandre de Moraes. Já era, né? Já era completamente desmoralizado, mas é uma pá de cal, e o que se espera nesse momento é que a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, quem cabe a condução dessa investigação, na condição, né, de relator do caso, que tomem as medidas adequadas investigativas que envolvem, dentre outras questões, né, operações de busca e apreensão, que o ministro Alexandre de Moraes gosta tanto de fazer contra brasileiros em função, né, não da prática de crimes, mas em função da manifestação de opiniões políticas, né, como tantos casos de milhares de pessoas que foram perseguidas ao longo dos últimos anos. Então, esperamos uma resposta à altura das instituições, e chegou a hora de o ministro André Mendonça tomar alguma medida investigativa contra o senhor Alexandre de Moraes. Perfeito, Fred. Você que está conosco ainda não deixou o seu like, deixe, por favor, é super importante pra gente. Registrando aqui alguns comentários, tem mais alguns do Marcos Ribeiro aqui, tem mais uma pergunta pro Fred, vou deixar o Fred tomar uma água. A Karina comentar mais um pouco, daqui a pouco eu trago essa pergunta aqui para o Fred, viu, Marcos? Obrigada pela sua audiência. Eu estou ligado, André Gomes, também tem a turma toda aqui chegando, Francisco Tavares, Moisés Laranjeira, tem o músico Dirceu também, dizendo somente muito dinheiro e maracutaia para isso ainda está sendo investigado. Já está na cara, prende esse toga ditador, disse então o músico Dirceu. E tem uma questão aqui que eu vou trazer para Karina. Marcos Ribeiro também falou da questão da Malu, que a gente vai trazer logo mais. A gente deu um spoiler, né, quando entrou ali um print de uma mensagem que é da pauta seguinte aqui, mas logo a gente vai falar sobre o caso específico da Malu Gaspar, mas ainda sobre essa questão dessa mensagem da doutora Vivi, né? Quanta intimidade. Doutora Vivi com o Daniel Vorcaro. Eu vou pedir para a Karina comentar também sobre essa questão trazida pelo Marcos Ribeiro aqui no chat. Onde está a oposição para explorar mais essa denúncia contra o Moraes? Por que a oposição está tão calada? A gente vai poder perguntar para alguns parlamentares o que a oposição pretende fazer para não deixar esse assunto morrer, porque, como disse a Karina aqui no começo do programa, a gente já sabe há muitos meses do contrato de 129 milhões. Claro que a gente vai vendo novos episódios, vai tendo algumas novidades aí, mas fato é que esse absurdo segue sem uma resposta clara, né? Apesar de a gente já ter entendido aí muito bem, como trouxe o Fred aqui, do que se trata esse contrato. Karina, o que a oposição pode fazer? Será para pressionar, para não deixar esse assunto morrer?
A oposição deveria estar fazendo muito barulho agora e exigindo uma investigação profunda em relação a esse contrato, investigar também a Viviane Barsi, pressionar para que André Mendonça fizesse isso, porque existem todas as evidências, estão aí diante dos olhos de todos. A gente vem falando sobre isso, inclusive a própria Malu Gaspar vem publicando sobre isso há muito tempo. É o seu cavalo de batalha hoje, no campo da investigação, é o caso Master, que ela vem destrinchando tudo isso já desde o início de 2025, com matérias muito relevantes em relação ao mercado financeiro, em relação como Daniel Vorcaro agia dentro do mercado financeiro e os seus relacionamentos obscuros. Então, aqui nós estamos falando, de novo, de uma operação mafiosa, que isso não poderia estar sendo relativizado dentro da sociedade brasileira. Nós temos muitos incêndios acontecendo hoje no campo da política. Nós temos aí o ano de eleição, nós temos também várias coisas acontecendo paralelamente, até mesmo com candidatos políticos da direita, tem ali uma briga para ver quem vai ter o espólio de Bolsonaro, o que está acontecendo. Muita dessa briga também está sendo influenciada pela grande mídia, até mesmo para que se abafe certos casos, que não se fale de tantos casos, mas aqui nós temos um caso excepcionalíssimo do Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi. Primeiro, você se lembra da Lei Magnística, que foi removida, foi suspensa, ela não foi removida, ela foi suspensa com a possibilidade de voltar ainda a ser aplicada. Agora, o que está acontecendo? Por que está sendo vazada essas notícias? Por que esse print foi vazado exatamente agora, justamente quando começa as férias do Supremo Tribunal Federal? Os ministros do Supremo Tribunal Federal entraram de férias no mês de julho. E o Estadão vai lá e publica esse print feito, vazado aí, que relata, que confirma essa minuta que está sendo enviada e transmitida diretamente de Viviane Barsi para Daniel Vorcaro. Essa questão da Magnística, ela pode ser recolocada para o jogo, nesse cenário. Só que a questão dessa lei Magnística não é que afeta somente Alexandre de Moraes. Ela vai afetar também os bancos, o sistema financeiro, que cria um colapso tremendo, porque não é tão simples assim como o Alexandre de Moraes, lá atrás, quando ele foi sancionado, ele disse: vocês vão me sancionar? Tudo bem, os bancos vão ter que emitir um cartão para mim, e praticamente pressionou esses bancos a fazer o que ele queria. Ou seja, vocês salvem a minha pele, se vocês forem sancionados também, é um problema de vocês. Só que aí os banqueiros falaram assim: epa, pera lá, aqui vai me dar um problema gigantesco. Então nós vamos costurar essa questão por dentro aqui da nossa questão doméstica. Tanto é que tem também evidências que até mesmo o dono da BTG conversou com Trump em relação a essa lei Magnística e tentaram ali um acordo para negociar isso de forma doméstica, dentro do país, que não fizesse de novo uma sanção magnística aplicada diretamente a Alexandre de Moraes. Então, aqui são informações relevantes, que obviamente elas são de bastidores, só que vendo toda essa movimentação do vazamento desse print, o recesso agora, as férias agora dos ministros do STF, essa sanção que pode ser recolocada de novo Alexandre de Moraes, porque é evidente o que vem acontecendo, a corrupção, o tráfico de influência, e vindo ainda mais comprovadamente com essas provas. Então, eles estão tentando organizar de uma forma interna. E isso vai, obviamente, levando para um embate cada vez maior, cada vez mais complicado dentro da instituição brasileira, e porque a instituição está completamente corrompida. E o Alexandre de Moraes, que é aquele ministro da Suprema Corte que prendeu todos os injustiçados do 8 de janeiro, que prendeu o general de 5 estrelas, que até agora está preso, ex-presidente da República, por um suposto golpe que nunca aconteceu, enquanto ele se beneficiava de contratos milionários com dono de banco, que até agora não está explicando, está ainda julgando casos, está ainda mandando prender pessoas. Com que autoridade ele pode continuar nesse caso? E é ali que a oposição política tem que se enquadrar. É ali que tem que ter a força. Sabemos que existe um muro no Supremo Tribunal Federal,
Mas eu acredito que qualquer ministro da Suprema Corte agora deveria estar envergonhado do que está acontecendo. E a eles que temos que perguntar, já que o Gilmar Mendes gosta de dar entrevista, temos que perguntar o que o Gilmar Mendes acha desse print, o que ele achou desse vazamento desse print, comprovando categoricamente quando o André Mendonça ele disse, na cara a cara, com o Gilmar Mendes, dizendo, olha, aqui, esse caso que eu estou vendo, ele é de dar medo, porque as relações de contornos mafiosos é evidente e tem muitos nomes ainda para aparecer aqui. Ele deixou muito claro isso e deixou muito claro também que a sua vida correria risco. Por quê? Porque esse é o método de Daniel Vorcário e do seu sicário, de todo o seu clã ali, do seu entorno mafioso, né? Comprando juízes da Suprema Corte, comprando esse tráfico de influências para estar protegido. E agora, nesse momento, André Mendonça também se encontra em uma posição ainda mais vulnerável, ainda mais perigosa. E é nesse momento que a população brasileira tem que unir-se ao André Mendonça, aos políticos, os políticos também têm que estar realmente prontos para esse embate, para esse confronto na trincheira, para tentar realmente que essa investigação aconteça e vá adiante. Tem que se colocar uma investigação imediatamente sobre Viviane Barsi e Alexandre de Moraes. Afastá-lo do cargo imediatamente e começar essa investigação e depois até não mesmo, porque um processo contra esse juiz que já está mais que comprovado que provas e evidências não faltam, que ele está envolvido em várias coisas obscuras que devem explicação à nação, porque isso daqui se virou um assunto nacional e ele deve muita explicação à nação brasileira. Boa, Karina, a gente já volta contigo. Tem perguntas chegando aqui para o Fred também, logo mais passaremos para ele. Eu já reforço o pedido para você deixar seu like. Sabemos que até o canal Extras nosso está sendo mais entregue, digamos assim, que o canal principal. A gente sabe que o YouTube funciona dessa forma, existem alguns banimentos, digamos assim. Se você deixar seu like, participar aqui com a gente, você ajuda a forçar o algoritmo a entregar o nosso programa. Nos ajude, por favor. Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios o deputado federal Paulo Bilinski. Boa tarde, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. Desculpe, um prazer estar aqui novamente. Desculpa estar sempre na correria, mas faz parte. Eu estou aqui em Pirassununga, estou ministrando um curso de tiro para a Guarda Civil Metropolitana aqui da região. Está sendo muito bom, daqui a pouco a gente volta. Boa, muito obrigada por nos atender, mesmo estando, né, em tantas atividades aí. Eu gostaria de ouvir do senhor, a gente trouxe aqui a conversa, né, o bate-papo, parece que até com intimidade, entre doutora Vivi Moraes, como está salva no celular do Daniel Vorcário, entregando ali diretamente a ele a minuta do contrato e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia essa mensagem estar vindo à tona neste momento e o que a oposição pode fazer para não deixar esse assunto morrer. Eu acho muito interessante você falou o que a oposição pode fazer para não deixar o assunto morrer, né? Então, quer dizer, a gente já está admitindo uma falha moral completa do país, né? Em qualquer lugar que se respeite, o ser humano vai olhar para uma situação dessa e falar assim, porra, isso é absurdo. Como é que esse cara ainda está no cargo? Como é que um juiz casado com uma advogada que tem um contrato de 129 milhões de 3 anos, tá? Isso é um ponto muito importante, um contrato de 3 anos, ou seja, eles esperavam que o Banco Master continuasse aplicando golpes no povo brasileiro por mais 2 anos, além deste aqui vigente. Então, em qualquer lugar sério, qualquer país sério, a população ia tomar ciência dessa informação e exigir o afastamento imediato desse juiz. No Brasil, nada acontece, segue trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu repito aqui para vocês, se ao invés de um juiz, o Alexandre de Moraes, fosse um delegado de polícia, você acha que esse delegado de polícia ainda estava trabalhando? Eu sou delegado. Eu tenho certeza absoluta que esse delegado estaria afastado, investigado, talvez até preso, mas não. O juiz Alexandre de Moraes, ministro do STF, né, o ministro do sistema, permanece no cargo como se estivesse acontecendo, julgando, fazendo, acontecendo. É um absurdo sem tamanho e é uma solução que não é uma solução jurídica, não é uma solução comum, solução de exceção. Temos hoje no Brasil um estado de exceção, uma ditadura completa, em que as instituições
mesmo quebrada, disfuncionais, continuam atuando como se acontecido. Então, óbvio, isso aqui só vai ser solucionado com a nova presidência do Brasil, com um novo presidente da República, um novo Senado, um Senado que não seja composto por vendidos, por incompetentes, por vagabundos. Um Senado bom, é o Senado que a gente tem a oportunidade de eleger agora em 2026. E com uma Câmara dos Deputados ainda mais forte, muito mais forte, sob comando de um presidente que esteja de acordo, né? Que não esteja aí junto com o sistema. É isso que a gente precisa. A gente precisa alterar completamente o sistema político do Brasil para que esse novo sistema político faça a reforma necessária. Hoje, nesse momento, vocês estão vendo, não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para alterar o status das coisas. Enquanto o Lula estiver sentado naquela cadeira, o Senado continua omisso, fraco, mal presidido, é exatamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver um sistema disfuncional continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Deputado, falando em organização criminosa, né, ontem o Departamento de Tesouro americano sancionou indivíduos e empresas que estariam fazendo operações de lavagem de dinheiro para o PCC. A resposta das autoridades brasileiras foi invocar novamente a defesa da soberania e algumas autoridades, inclusive, negando que esses indivíduos tivessem ligação com a organização criminosa. Como é que o senhor vê essa resposta do Brasil? Eu acho impressionante como que o Andrei, o chefe da Polícia Federal, que estava lá tomando uísque de milhões com o Vorcaro, ele corre com uma velocidade assim, na velocidade da luz, para dizer que eles não são parte do PCC, fazem ação criminosa. Olha que situação macabra, né? Você tem o governo americano, do tamanho do governo americano, da força, da capacidade de trabalho, da inteligência, impondo uma sanção internacional contra uma organização terrorista, e a primeira coisa que o Andrei fala é: não são membros do PCC. Aí, belo exemplo. É o Andrei, né, cuja namorada recebeu do Vorcaro, não é? Não é isso? Ela, da namorada do Andrei, do chefe da Polícia Federal, com o Vorcaro. O Andrei que se tornou chefe da Polícia Federal quando a Polícia Federal estava sob comando do Lewandowski, que também integrava o Banco Master, né? O Lewandowski era ali do conselho estratégico, né? Da puta que pariu do Banco Master. É exatamente isso. Vocês entenderam que todos esses caras são comprados do sistema? Eles não vão fazer nada pelo povo brasileiro, eles vão continuar trabalhando pelo bem pessoal deles. É só isso. É um absurdo. Então, Andrei, se você acha, né, desafie os Estados Unidos, meu irmão. Vai lá e fala na cara do Departamento de Estado americano que eles estão errados. Você, Andrei, cuja namorada é contratada do Banco Master, você, Andrei, que estava lá tomando uísque com o Vorcaro, uísque de milhões, né? Você vai lá e fala que não fazem parte do PCC. Quem faz parte do PCC, né? Se eles não fazem parte, então quem faz parte? Quem que tem que estar preso e não está preso? Né, meu irmão? Então, assim, novamente, eu reforço. Se o Lula se reeleger, vai continuar exatamente dessa forma e vai piorar muito. A única solução que existe é um choque de gestão. A Polícia Federal tem que trabalhar como Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar como Corte Constitucional e o presidente da República tem que trabalhar a favor do povo e não a crime como está agora. Deputado, prazer estar aqui com o senhor hoje. Eu queria saber o seguinte: o senhor sempre toca nesse ponto de falar sobre a mudança do cenário, a importância da mudança desse cenário nessas eleições. Só que nós assistimos esse TSE se reorganizando, porque hoje nós temos a presidência do TSE nas mãos de Cássio Nunes e também a vice-presidência com André Mendonça. Eu queria saber, agora temos também a evidência de Gilmar Mendes tentando ali fazer uma organização, reorganizando a casa para ter esse controle do TSE.
Nós vemos Alexandre de Moraes completamente envolvido no caso Master, com um contrato de 129 milhões, do qual o prisioneiro ligou para ele no dia da sua prisão, no dia 17 de dezembro. E isso a gente não pode esquecer. Então, podemos ver esse cenário mudar com as eleições, né, diante de toda essa conjectura que essas pessoas ainda insistem em ter o poder nas mãos para salvar as suas próprias peles? Eu acredito que vai piorar um pouquinho mais o nível de desespero à medida que as eleições, né? Então a gente pode ver um desespero muito grande da esquerda, um desespero muito grande da mídia paga, quando o Flávio começa a despontar, né? Quando ele começa a vencer o Lula, né? Existe um esforço gigantesco do PCCEPT, dos demais aí órgãos comprados para tentar derrubá-lo. A gente sabe disso, a gente sabe que o TSE vai agir, a gente que os poderosos interessados vão agir, mas eu tenho muita fé. Eu sou um homem de fé, eu sou um homem que confia em nosso Senhor Jesus Cristo, na vitória do bem sempre. E principalmente, eu sou um cara que nunca vai desistir de lutar, né? Então, enquanto a gente estiver disposto a lutar contra o sistema, enquanto a gente estiver disposto a lutar com a corrupção, tem a nossa de eu tenho plena convicção na vitória do Flávio Bolsonaro, eu tenho plena convicção na maioria do Senado, eu tenho plena convicção na melhora da Câmara dos Deputados. É isso que precisa. Eu não vou desistir, eu não vou baixar a cabeça, e eu sei que essa é a última chance que o Brasil tem de tomar a decisão correta. Não dá para esperar mais 4 anos. Não dá para ver depois, é agora ou nunca. Ou a gente vence ou acaba. Não tem saída. Vamos lá, meus amigos e amigas patriotas. Analisando friamente as informações trazidas pela Gazeta do Povo, fica claro que o impacto econômico e social dessas medidas será imediato. De um lado, temos a justificativa oficial do governo, buscando estabilidade. Do outro, economistas e a oposição alertam para o risco de inflação e aumento de impostos. A grande verdade é que o cidadão comum é quem acaba pagando a conta dessa falta de consenso institucional. Essa polarização só atrasa as reformas que o Brasil realmente precisa. Chegamos ao final dessa edição. Fonte Gazeta do Povo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um robô, News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. E aproveitando essa oportunidade, eu quero realizar aqui um convite para todos os meus amigos e amigas patriotas, para fazer uma visita nessa descrição desse vídeo com a fonte Gazeta do Povo, ok? Vocês visitando a descrição, então poderão vocês observar, ou melhor, vocês observarem, né, os links, certo? Os links que são correspondentes aos produtos Mercado Livre, Shopee, tem também o curso de mestre de obra da Udemy, certo? E tem outros links.
tem outro link. Até a próxima edição. Hoje, dia 13 de julho do ano de 2026.